Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso. Na última aula, nós vimos sobre a tradição escrita, a importância que tem os escritos sagrados dentro das religiões. Hoje nós vamos ver sobre a tradição escrita na verdade, né? Como assim, tio Samuel? Bem, no começo da humanidade não tinha escrita, não é verdade? Como é que as pessoas transmitiam as coisas? Através da tradição oral. Pai contava para o filho, contava para o outro, contava para o outro, um amigo contava para o outro, um tio contava para o sobrinho. E a gente ia contando as histórias através da fala. Não era transmitido em livros, porque, repito, não tinha escrita. Então era um momento de tradição oral. Qual que é a parte ruim da tradição oral? A apostila de vocês, por exemplo, de filosofia. Imagina a apostila de filosofia do ano inteiro. Será que o tio Samuel teria capacidade de lembrar tudo que está escrito nas 4 apostilas para ensinar para vocês sem ler? E o tio Samuel fez faculdade de filosofia. Mas mesmo assim, ele decoraria toda a matéria que teria dar para vocês e também para toda a escola? É difícil, não é? Então, através da tradição oral, as coisas eram contadas, só que elas eram um pouco alteradas com o tempo e também as pessoas esqueciam algumas partes. E eu contava uma coisa e a pessoa alterava um pouquinho, porque ela não lembrava direito, contava um pouquinho diferente. Com o passar do tempo, então, as histórias não eram exatamente iguais. As pessoas, claro, tinham uma memória muito boa, que eles exercitavam essa memória, mas mesmo assim não era uma tradição fiel, uma transmissão fiel. Até que nós tivemos a invenção da escrita. A escrita ela serve para nós nos expressarmos e também para conservar as informações de forma mais fiel. Eu escrevi um livro agora, daqui a 300 anos as pessoas podem pegar e ler o livro conforme eu escrevi. Então não corre risco de alguma informação se perder com o tempo, tá bom? Só que durante a Idade Média, que vocês ainda vão estudar muito sobre isso, um tempo atrás, não era todo mundo que sabia ler e escrever. Ler e escrever era privilégio de algumas pessoas. Para vocês terem noção, nem mesmo os grandes reis sabiam ler e escrever. Era raros, um ou outro rei sabia ler e escrever. Então, dentro das cortes, dentro dos palácios, havia alguns funcionários chamados escribas. Esses sim sabiam ler e escrever. A função deles então era escrever as leis, escrever os textos sagrados, conservar essas informações. Por quê? O povão mesmo não sabia ler e escrever. Nem mesmo os nobres, os reis sabiam ler e escrever. Somente alguns. Então era muito difícil encontrar alguém que sabia ler e escrever. E também era muito difícil livros, porque os livros eram feitos escritos. Você não tinha impressora. Você não tinha outra forma de produzir um livro. Era tudo escrito manualmente. Imagina de novo, pega a apostila de vocês, alguém para escrever tudo isso aí. Aí escreve a apostila do Natan, escreve a apostila do Samuel, escreve a apostila de quem mais? Da Daniela, escreve a apostila da Gabriela. Nossa, não ia dar muito trabalho? Então, para você fazer um livro antigamente, quando não tinha imprensa, não tinha impressoras, era tudo escrito na mão, que a gente chama de livros manuscritos, escritos à mão. Imagina o trabalho que deve escrever um livro. Então era muito trabalho escrever um livro, né? Então, meninos, na Idade Média, antigamente, era muito difícil você ter acesso a livros, porque eram muito caros e muito difícil de fazer um livro. Então tinham poucos livros e eram caros. Já passando o tempo, um cara chamado Johann Gutenberg, que tem esse nome porque ele era alemão. Ele então inventa a imprensa. Na verdade chamava prensa. Como assim, tio Samuel? O que é isso? Vocês já viram carimbos? Claro que já viram, né? Eu podia até ter trago um carimbo, não trouxe para mostrar para vocês. Então aqui vocês tinham carimbos de várias letras. Então você juntava essas letras uma do lado da outra até formar palavras, formar frases. Então você escrevia uma página de um livro. Você molhava esse carimbo na tinta e colocava na folha. Então, aquelas letras ficavam marcadas na folha com aquelas palavras, aquelas frases, e você então imprimia, você então carimbava a página de um livro. Assim era muito mais rápido do que você escrever a página do livro. Você só montava e molhava na tinta e passava numa folha, passava em outra. Assim você podia produzir vários livros, mas muito mais rápido. Assim, a prensa de Gutenberg, você tinha livros mais rápidos e também você tinha livros mais
baratos. Por quê? Uma vez que nós podíamos fazer livros rapidamente, através dessa prensa e também com a qualidade até um pouco maior, né, porque os livros são tudo igualzinho, a gente conseguia que esses livros fossem mais baratos. Assim, as outras pessoas também tinham acesso a livros. Não só as pessoas mais ricas, mas todo mundo, quase assim todo mundo, poderia então ter acesso a livros. Como é que as pessoas faziam então antigamente, disse Samuel, quando não tinha a prensa de Gutenberg, que a gente colocava a tinta para imprimir os livros? Era da seguinte forma: uma pessoa ficava lendo um livro que ele deveria ser copiado. Você tinha várias outras pessoas sentadas ouvindo. Assim a pessoa ia lendo, as outras iam copiando o livro. E assim então eram feitos os livros. O que podia acontecer? Essa pessoa está lendo e a outra pessoa que está copiando entendeu uma palavra errada e copiar uma palavra errada. Aí você vai ter um livro com palavra errada. Eu até estava comentando com minha irmã que na Bíblia, por muitos anos nós tínhamos uma palavra no livro de Isaías que era a palavra leão. Só que nós encontramos escritos mais antigos do que aqueles que nós tivemos acesso, né? E descobrimos que essa palavra, na verdade, não era leão, era vigia. É que a pessoa que estava copiando o fragmento da Bíblia que nós utilizamos até hoje para fazer as cópias de todas as Bíblias do mundo, ela errou na hora da cópia. Porque a palavra vigia e a palavra leão em hebraico, elas se parecem bastante. Então a pessoa que estava copiando, ela errou. Mas outros escritos que foram encontrados, a palavra era vigia, o que mostra então que aquele específico manuscrito, ele foi uma cópia errada. E isso acontecia bastante, né? Quando eu estou na sala de aula conversando com vocês, acaba eu falando uma palavra, explicando uma coisa, vocês entendem outra, copiam outra coisa. Isso pode acontecer. Agora, quando a coisa está no livro, não tem erro. Se está lá no livro, vai ser sempre daquele jeito, né? Por isso, a escrita, ela conserva as informações de forma mais fiel. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje, eu vou mandar para vocês, tá, a foto depois desse conteúdo. E as perguntas. São 3 perguntas. Qual a importância da escrita para a humanidade? 2. O que mudou com a invenção da imprensa de Gutenberg? O que a imprensa de Gutenberg ajudou? E 3. Como seria a sua vida sem escrita? Pensa, como você faria sem escrita? Nos livros, no WhatsApp, no computador, em todos os lugares, tá bom? Essas 3 perguntas vocês vão responder e mandar até o final dessa aula para mim, tá bom? Até o final dessa aula. Acabou a aula, não adianta mandar. A não ser que vocês tenham uma justificativa, aconteceu alguma coisa, então me expliquem o que aconteceu. Mas fora isso, é até o final dessa aula, tá bom? Grande abraço, meninos. Até mais.